Olá, eu sou o Dr. Milton, você já me conhece e eu quero falar com você. Como sempre, preparei um texto e nós vamos debater esse texto. Eu vou mostrar toda a verdade do que está acontecendo no Brasil nessas 2 últimas semanas. Vamos lá. Desconstruindo a narrativa mentirosa de Lula. Lula afirmou no Uruguai que ao deixar o governo em seu último mandato tinha erradicado a fome, quando na verdade há informações verdadeiras de que Lula mentiu. O IBGE informa que no fim do governo Lula havia 65,6 milhões de brasileiros não tinham alimentos suficientes para sobreviver. Nessa mesma reportagem do Grupo O Globo, se afirma que foi no governo Lula que teve o maior índice de insegurança alimentar. Pessoal, Lula mente tanto que nós temos que agora, daqui para frente, a começar a apontar as suas mentiras. Para que fique bem claro, não só no Brasil, mas no mundo, que ele mente e utiliza da mentira para destruir uma verdade. Essa que é a verdade. Nunca um país passou tanta fome, mesmo com a narrativa de um governante que afirmava que, vindo dos pobres, de ter passado fome, sabia como fazer. Nós sabemos no que deu. Corrupção em cima de corrupção, e ele roubou muito. E as provas estão aí para todos nós podermos apontar. Não será a descondenação que o Supremo Tribunal Federal criou que vai deixar que ele fique inocentado, pois ele não é. Vamos continuar. Lula dizendo que o amor venceu, na verdade começa a caçar seus adversários e pretende fazer isso com todos aqueles que lhe causaram alguma dor. Essa afirmação é grande e está em seus radares, os juízes e promotores que os condenou. Essa é a verdade. Flávio Dino, obedecendo às determinações do seu líder, apresentou esta semana ao presidente Lula a proposta de lei que ele chama de prevenção de atos golpistas. Entre as medidas previstas para combater isso se encontram, vou enumerar para vocês, a criação da Guarda Nacional para a proteção das áreas em Brasília dos 3 poderes, substituindo as forças já existentes da PM e da Polícia Federal. Aumento de penas para quem participar de atos de manifestação. Criar nosso procedimento de arrestos para pessoas envolvidas nesses atos de manifestação. O arresto é um ato jurídico que tira os bens de uma pessoa. É isso que ele pretende fazer. Continuando. Responsabilizar empresas e pessoas que financiam ou financiaram de qualquer maneira os atos de manifestação. Criar mecanismo para obrigar as plataformas de internet de impedir que mensagens antidemocráticas, classificadas por eles como antidemocráticas, circulem nas redes sociais. E por último, conteúdos antidemocráticos será excluído em até 2 horas. Isso é censura pura. O que eles pretendem é calar o povo, tanto nas ruas quanto na internet. A mesma coisa aconteceu na Venezuela. E está acontecendo agora no Brasil. Vamos continuar? Lula no Fórum Latino-Americano mentindo e enganando. Esse é o título que eu vou comentar com vocês agora. O Brasil de Lula tenta ser a salvação da América Latina. Em seu discurso, promete investir na Venezuela, Argentina e Peru. Mas a verdade é que o Brasil não tem condições de resgatar a Venezuela e a Argentina. Por além de não ter essas condições, não teria destes qualquer garantia para receber esses investimentos de volta, como já aconteceu no passado. Vamos continuar. A Venezuela possui o maior campo petrolífero do mundo,
Mas as sanções mundiais, por ser um país ditador comunista, impede que ele venha a comercializar essa riqueza. A mesma coisa poderá acontecer com o Brasil diante da postura que Lula tem em tirar a democracia do nosso Brasil na sua clara intenção de impor um socialismo comunista. Vamos continuar. As liberdades de expressão já estão sendo censuradas e as leis de endurecidas levará à cadeia quem se manifestar. Poderá o Brasil em breve sofrer as mesmas sanções que hoje Venezuela e Cuba suportam. O Brasil, se tentar ajudar a Argentina e a Venezuela, receberá novo calote. Essa é uma afirmação minha. Vamos ver se vai acontecer. Porque isso já aconteceu no passado. Mas tem um mal maior. É esse destaque que eu quero dar aqui agora para vocês. Se o Brasil for novamente financiar as obras da Argentina, como sendo, por exemplo, está sendo cogitado esse gasoduto, quais são as garantias que deverá ter esse país para nos dar? Nenhuma. Essa é a verdade. Cuba já deu calote, Venezuela deu calote, países africanos deram calote, e isso vai acontecer novamente. Lula quer destruir o nosso Brasil. É o último governo que ele poderá ter. Ele morrerá antes de se tentar até ser reeleito. Porque o mal não pode ser tão grande a ponto de não ter fim. Essa é a verdade. Continuando. Quando Lula afirma que fazer esses empréstimos internacionais ajuda o Brasil, ele está mentindo, pois muitos dos empréstimos avarizados por ele não foram recebidos. E esse calote poderá vir a acontecer. Venezuela ainda deve ao Brasil cerca de 529 milhões de dólares. Sabia disso não, né? Continuando aqui. Brasil de Lula e combate às mentiras. Flávio Dino, por ordem direta de Lula, criou um novo departamento dentro da PGU, a Procuradoria-Geral da União, com a finalidade de investigar as publicações e controlar a internet. Não só as mensagens, como também manchetes, que eles chamam de fake news. Mas afirmam que isso tudo, nesse departamento, só trabalhará para um lado. Ele vai combater o brasileiro, porque o Lula pode mentir. Ele agora, em reunião internacional, afirmou para todos poderem ouvir que Dilma Rousseff sofreu um golpe quando o seu impeachment foi declarado. Mentira. Só isso é suficiente para impeachment Lula. Isso já é suficiente para impeachment Lula, por estar destruindo a imagem das instituições brasileiras com mentira. Continuando. Começo essa afirmação quando a fala do presidente Lula, no Fórum Internacional, afirmou que Dilma sofreu um golpe de Estado, promovido pelo presidente Temer. Olha, o presidente Temer, que é um advogado competente, coerente, e por muitos anos no poder possui poder político, já afirmou que contra bandidos como Lula ele sabe agir. E eu espero que Temer seja honrado, homem suficiente para mostrar quem é Lula. Um bandido, um corrupto, uma pessoa que roubou o Brasil e muito. E não será a Suprema Corte que vai apagar isso. Matéria paga. O que eu chamo de matéria paga? No jornalismo, chamamos de matéria paga aquela matéria que fala bem de uma empresa ou de um produto, mas que recebeu como remuneração o financiamento de uma determinada área de produto que está sendo paga para ser divulgada. Da mesma forma, as ONGs que denunciaram desnutrição dos índios e Yanomamis como sendo culpa do presidente Bolsonaro, têm fortes vínculos com o PT de Lula. E, para mim, estão fazendo desserviço público com
são mentiras que agora nós afirmamos. Várias ONGs que estão na Amazônia para cuidar de índios receberam milhões dos governos petistas. E você acha que esse pessoal vai falar mal do Lula? Vão falar mentiras do Bolsonaro. Outra coisa importante, os Yanomamis é um grupo indígena que somente 37 a 40% está dentro do território brasileiro. 60% restante dos Yanomamis está na Venezuela. E aquelas imagens que vocês viram dos índios Yanomamis passando fome, com dificuldades, magrinhos, são oriundos da Venezuela. Não são índios Yanomamis brasileiros. É a mídia, é o petismo trazendo mentira para desconstruir verdades. Olha só, tem uma empresa, tá, que eu vou ler aqui, ó. O jornalista Oswaldo Eustáquio revelou que dados publicados no Tribunal de Contas da União revelam que a associação Uriri Yanomami, escrito no CNPJ 03 272 540 1000 ao contrário, -12, desviou 33 milhões de dólares dos cofres públicos em atos de corrupção na saúde indígena do estado de Roraima. Você sabe quantas ONGs tem para cuidar de índios no Brasil? Mais de 1000. O dinheiro pago para todas elas, se fossem divididas, daria para cuidar bem, com saúde, de 33 índios. Uma ONG recebendo dinheiro, fortunas, para cuidar bem de 33 índios. Você jamais erraria tendo uma quantidade tão pequena de índios para você cuidar. Porque são muitas ONGs. Só que você vê o índio na merda. Porque eles desviam, como essa empresa que eu acabei de citar aqui. Olha só essa informação, hein? Uma outra coisa muito importante a ser dita. Prestem bem atenção. Temos 16 mil ONGs na Amazônia para cuidar dos interesses de todos os nossos índios, perfazendo um total de 33 índios por ONG, sendo que cada ONG desta recebeu, no mínimo, milhões de reais no ano passado para cuidar de índios. Acorda, brasileiro. Nós estamos sendo roubados e os nossos índios estão sendo massacrados por causa dessa corrupção. Essa informação está na fonte www.jusbrasil.com.br, em jurisprudência. Mais um título para terminarmos. Para mim, as benesses do sigilo documental para os outros e a rigor da lei para os meus inimigos. É isso que está sendo cogitado agora. Lula disse que iria acabar com o sigilo de 100 anos do nosso presidente Jair Bolsonaro. Quando ele fez isso, foi descoberto que ele gastou 3 vezes mais no cartão corporativo do que Bolsonaro. Essa é a verdade. E está aí, em destaque. Isso que dói. Outra coisa importante a ser dita. A prisão dos detidos no episódio Manifestação 8 do 1, eu chamo de 8 do 1, foi ilegal, pois, como a própria Suprema Corte determina na sua súmula 145, não há crime quando o flagrante é preparado. O que é o flagrante preparado? Nós, juristas, chamamos de flagrante preparado quando a polícia, quando os agentes de segurança, seja eles quais forem, sabem que uma determinada situação criminosa irá acontecer, então eles ficam de prontidão, aguardando no local ou em outra equidistância, esperando somente que isso aconteça para dar a voz de prisão em todos. Isto é flagrante preparado. E a própria Suprema Corte, em sua súmula 145, diz que não há crime quando isso é comprovado. E está mais do que evidente que as prisões dos patriotas que se manifestaram
no dia 8/1, foi fraudulenta. Aquela prisão foi fraudulenta. Aquele flagrante foi flagrante preparado e não há crime, como eu acabei de falar aqui para vocês. Meus amados, é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa nossa reunião de hoje, nessa live. E quero que vocês publiquem, compartilhem isso para todos, principalmente para que todos saibam que no dia 8/1 não houve prisões legítimas, pois havia flagrante preparado. E a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal diz que não há crime quando o flagrante é preparado. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Muito obrigado por estarem aqui me aguardando. Até a próxima.